Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, tentando entender o que aquele sonho estranho queria te dizer? Já teve a sensação de que o que viu dormindo era mais do que fruto da sua imaginação? E se eu te dissesse que Deus ainda fala em sonhos e que muitos dos avisos mais importantes da sua vida podem estar vindo enquanto você dorme? O problema é que, na correria do dia a dia, muitos de nós esquecemos ou ignoramos esses sinais silenciosos. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas ou salvas por causa de um sonho. E se o Espírito Santo estiver tentando te avisar sobre algo e você não estiver ouvindo? Não pense que é coincidência aquele sonho que se repete. Não ache que é normal acordar com angústia e não buscar discernimento. Deus usa a linguagem dos sonhos para entregar códigos espirituais. Sonhos premonitórios são reais. E mais do que reais, são ferramentas do céu para nos preparar, alertar e, muitas vezes, proteger. José do Egito foi promovido por causa de um sonho. Daniel interpretou o destino de reinos inteiros por causa de sonhos. E você, está prestando atenção aos seus? Se você sente que tem algo em seus sonhos que ainda não entendeu, fique comigo até o fim deste vídeo, porque Deus pode estar respondendo orações antigas enquanto você dorme. Se esse tema fala contigo, já deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas e também fortalece essa comunidade que crê nos sinais de Deus. E já te aviso, a cada bloco dessa mensagem, vamos mais fundo nos significados espirituais por trás dos sonhos. Então, não pule nenhuma parte. No final, vamos orar juntos para que Deus desbloqueie sua percepção espiritual e revele os sonhos que vêm dele. Agora, vamos entender por que o céu está te chamando durante a noite. Quantas vezes você já leu na Bíblia e o Senhor apareceu a fulano em sonhos? Parece um detalhe, mas é um dos meios mais antigos e constantes pelos quais Deus se revela ao ser humano. Sonhar não é apenas um processo biológico do cérebro tentando processar o dia. No mundo espiritual, o sonho pode ser uma janela aberta, onde o céu transmite mensagens, correções e revelações que você talvez não suportasse acordado. Por que Deus escolhe os sonhos? Porque no silêncio da noite, quando nossos sentidos estão desligados, Ele encontra espaço para falar direto ao nosso espírito. A mente descansa, mas o espírito continua ativo e sensível. É nesse lugar de quietude que Ele planta sinais, imagens e impressões proféticas. E quando você acorda inquieto, tocado ou até assustado, talvez tenha sido o céu tentando te alertar sobre o que está por vir. Pense em José, o noivo de Maria. Ele planejava abandoná-la em segredo por achar que ela havia traído seu compromisso. Mas então, um anjo do Senhor apareceu a ele em sonho e mudou completamente o rumo da história. Se José tivesse ignorado aquele sonho, talvez Jesus não tivesse crescido com um pai terreno que o acolhesse. E se você ignorar o que Deus tem falado nas suas madrugadas, existe um código divino sendo liberado enquanto você dorme. E não é qualquer coisa. Pode ser uma direção, uma correção, um aviso urgente. Muitos que ignoraram os sonhos de Deus sofreram consequências que poderiam ter sido evitadas. Sonhos são, sim, um campo de batalha espiritual e um campo de revelação divina. E há algo que você precisa saber. Nem todo sonho é profético, mas todo sonho profético tem um propósito. A Bíblia diz em Jó 33, 14 e 16: Deus fala de um modo sim, dois, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e sela a sua instrução. Isso não é metáfora, isso é literal.
Deus sela instruções em você enquanto você dorme. Ele planta códigos, respostas e às vezes previsões. Mas se você acorda, se levanta, se distrai e não anota, não ora, não busca entendimento, essas instruções se perdem. O mundo espiritual não trabalha com distraídos. Ele comunica com vigilantes. E muitos estão orando por direção enquanto Deus já respondeu. Só que em sonho. Se isso está mexendo com você, pare agora e escreve aqui nos comentários: Senhor, abre meus olhos para os sonhos que vêm de Ti. Eu quero ver quem está despertando espiritualmente. E não saia ainda. No próximo bloco, vamos falar sobre os tipos de sonhos que carregam alertas e como identificá-los antes que algo grave aconteça. Compartilhe esse vídeo com alguém que tem tido sonhos estranhos e diga: não ignore mais. E se ainda não curtiu, esse é o momento. Isso ajuda esse conteúdo a romper as barreiras e alcançar quem está em perigo, sem saber. Vamos juntos para o próximo nível. Você já teve um sonho que te deixou inquieto o dia inteiro, que parecia mais real do que a própria vida? Talvez tenha sido um acidente, uma queda, um incêndio ou até mesmo a morte de alguém. E quando você acordou, parecia que sua alma ainda estava presa naquela cena. Esses não são apenas sonhos comuns, eles são gritos espirituais, são alarmes do céu. Em muitas situações, o Espírito Santo usa esse tipo de sonho como um meio urgente de comunicação, porque há algo que está para acontecer e precisa ser interrompido com intercessão. Deus nunca envia um aviso sem motivo. Ele sempre revela para redimir, alerta para livrar. E se você ignorar o sinal, pode estar dizendo não para um livramento que o céu preparou com antecedência. Na Bíblia, um dos sonhos mais claros de alerta foi dado ao faraó do Egito. Ele viu vacas gordas e magras, espigas cheias e queimadas. Não entendeu nada. Mas Deus estava mostrando o que viria: 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Aquela revelação em sonho não apenas salvou o Egito, mas também preservou a linhagem de Israel, porque José, usado por Deus, interpretou o que ninguém conseguia. Agora reflita: quantos de nós temos recebido avisos, mas falhamos em buscar discernimento? Quantas vezes oramos dizendo: Senhor, fala comigo, e Ele fala, mas você esquece ao acordar ou despreza achando que foi coisa da sua cabeça. O céu está tentando te proteger, e o inferno sabe disso. Por isso, ele também tenta confundir. É aqui que você precisa de sensibilidade espiritual. Sonhos de alerta geralmente carregam uma atmosfera densa, sensações vívidas, repetições ou símbolos intensos. Pode ser uma perseguição, uma queda, um animal selvagem te atacando. Às vezes, é um lugar escuro, um buraco, um acidente. Nada disso é por acaso. São chamados à oração. E o mais perigoso é ignorar essas mensagens. A Bíblia diz em Amós 3:7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso inclui você. Se você está em Cristo, você tem o Espírito Santo. Ele pode te mostrar o que está por vir. Mas você está ouvindo ou está ocupado demais? Escreve aqui nos comentários: Senhor, ensina-me a discernir os teus alertas. E não esqueça, compartilha esse vídeo com alguém que está vivendo sonhos intensos e não sabe o que fazer com isso. Envia como um presente espiritual. E se ainda não curtiu, esse é o momento ideal. Essa simples atitude pode ser a ponte entre alguém e a resposta de Deus. No próximo bloco, vamos falar sobre sonhos proféticos. Quando Deus revela o que ainda vai acontecer e como Ele escolhe quem vai receber essas visões. Não perca! Você pode ser a voz profética da sua geração, começando por um sonho. Existem momentos em que você sonha algo e dias ou semanas depois, aquilo simplesmente acontece. Não foi um déjà vu.
Foi um vislumbre profético, um fragmento do futuro revelado em segredo antes que se cumprisse no natural. Esse tipo de experiência é mais comum do que você imagina, especialmente entre aqueles que têm o coração sensível e a mente aberta para os caminhos do Espírito. Sonhos proféticos não são apenas avisos de perigo. São também revelações de promessas, estratégias e até ministérios que ainda estão sendo formados. Deus, em sua soberania, compartilha partes do seu plano com aqueles que estão dispostos a ouvir, mesmo que seja dormindo. E quando você começa a ver essas conexões, começa a entender que sua vida não é aleatória. Existe um propósito sendo costurado, mesmo nos bastidores. Daniel, por exemplo, não apenas interpretava sonhos, mas recebia revelações celestiais enquanto dormia. Sonhou com estátuas, animais simbólicos, reinos que nem existiam ainda. Deus confiou a ele o esboço da história humana, e tudo começou com um coração disponível. José, o sonhador, viu feixes de trigo se curvando, estrelas se inclinando diante dele. A princípio, foi ridicularizado, mas aquele menino sonhador se tornou governador do Egito. O sonho não era só dele, era um vislumbre do que Deus já tinha preparado. Agora pense comigo, e se os sonhos que você está tendo forem o começo de algo que o céu já escreveu sobre você? Você está anotando? Está orando sobre isso? Ou está tratando como apenas coisas aleatórias? É importante saber que sonhos proféticos nem sempre vêm com clareza total. Muitas vezes eles são simbólicos, exigem discernimento, oração e até conselhos espirituais maduros para serem interpretados. O próprio Daniel buscava entendimento depois de ter visões. Sonhar é só o começo. A interpretação é o ponto-chave, e o inimigo sabe disso. É por isso que ele tenta distorcer, confundir ou até fazer com que você esqueça o que viu. Sonhos são sementes. Se você cultiva, colhe revelações. Se despreza, perde códigos do céu. Provérbios 25:2 diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Você quer só dormir? Ou quer buscar as chaves escondidas nos sonhos? Comenta aqui: eu quero entender os sonhos de Deus. Compartilha esse vídeo com alguém que tem um chamado profético e talvez nem saiba. E se ainda não se inscreveu, esse é o momento. Temos conteúdos toda semana para despertar sua vida espiritual. No próximo e último bloco, vamos falar sobre como testar os sonhos, separando os que vêm de Deus, da alma e até do inimigo, e como se preparar para obedecer quando o sonho for mesmo de origem divina. Vamos até o fim. Algo está sendo desbloqueado em você hoje. Nem todo sonho vem de Deus. Esse é um dos maiores erros que muitos cometem no início da jornada espiritual. Achar que tudo que sonham é profético, divino ou revelador. A verdade é que existem 3 fontes de sonhos: Deus, a alma e o inimigo. E saber discernir isso é o que separa o sensível espiritual do confuso emocional. Um sonho pode vir do Espírito Santo para edificação, correção ou direção, mas também pode vir da sua própria mente, fruto de ansiedade, estresse, desejos não resolvidos. E há sonhos que são ataques espirituais, perturbações noturnas, pesadelos repetitivos, tormentos que drenam sua energia ao acordar. Você precisa aprender a testar os sonhos. 1 João 4:1 nos alerta: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isso se aplica também à esfera onírica. Um sonho de Deus carrega paz mesmo quando traz advertência. Ele pode te confrontar, mas nunca te destrói. Ele revela, mas também direciona. Já o sonho da alma geralmente é confuso, sem sequência, sem clareza e centrado em você. Seus medos, vontades, ansiedades. É aquele tipo de sonho que parece mais uma extensão do que você pensou durante o dia. E o ataque do inimigo? Ele é pesado.
Traz medo, culpa, vergonha ou tenta criar confusão emocional. Mas preste atenção. Mesmo esses sonhos podem ser usados por Deus como sinal de que há brechas abertas em sua vida. Nada é por acaso. Mesmo o que o inimigo usa para te paralisar, Deus pode usar para te despertar. Por isso, toda vez que sonhar algo forte, principalmente repetidamente, ore. Peça discernimento. Jejue se necessário. Pergunte ao Senhor: foi o Senhor que me mostrou isso? Ou é a minha alma tentando me enganar? Ou é o inimigo tentando me assustar? Anote o sonho. Ore sobre ele por dias. Busque na palavra algo que se conecte com os símbolos vistos. E, se possível, compartilhe com alguém espiritual, maduro, de confiança. Porque Deus não te dá revelações apenas para entretenimento espiritual. Ele quer que você responda. Ele fala com quem tem ouvidos e ele revela para quem tem disposição de obedecer. Lembre-se, o sonho é só o início. A obediência é o destino. Se você deseja começar a discernir os sonhos e ter clareza sobre o que é de Deus e o que não é, comente agora: Espírito Santo, ativa meu discernimento. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta agora, compartilhe com alguém que precisa entender seus sonhos e se inscreva aqui no canal. Estamos formando uma geração que não dorme espiritualmente, mas acorda todos os dias mais conectada ao céu. E agora, quero orar por você. Pai Santo, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está assistindo este vídeo. Muitos têm sonhado, mas estão confusos, assustados ou até paralisados pelos sinais que recebem. Outros têm pedido respostas e não perceberam que o Senhor já começou a falar durante a noite. Espírito Santo, ativa o discernimento espiritual sobre cada um que ora comigo agora. Que os sonhos enviados por ti sejam lembrados com clareza, que sejam interpretados com sabedoria e que tragam direção e paz. Que toda confusão da alma seja silenciada. Que todo ataque noturno seja cancelado agora pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro céus abertos sobre você que me ouve e peço que o Espírito Santo comece a selar instruções no seu coração, mesmo enquanto você dorme. Que o medo dê lugar à fé, que o caos dê lugar à revelação e que você nunca mais veja um sonho da mesma forma. Que cada revelação seja uma chave e que cada chave abra o próximo passo do seu destino em Deus. Em nome de Jesus, amém.